Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que o amigo ou amiga poderá assistir a esse vídeo. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa, radialista e general manager em futebol. E é sobre futebol que eu vou falar mais uma vez aqui com os senhores e senhoras. Os estrangeiros invadiram o Brasil agora de uma forma diferente com relação à compra de clubes de futebol. O objetivo dos estrangeiros era comprar clubes pequenos, e lá executar um projeto do zero. E normalmente o clube pequeno não tem torcida, não tem a equipe de base preparada, e aí eles teriam condições de, saindo do zero, fazer um trabalho aqui para depois, claro, ao descobrir talentos que não faltam aqui no país, levarem para qualquer parte do mundo e ganhando muito dinheiro, porque o futebol brasileiro é o maior exportador de atletas profissionais de futebol. E aí o que aconteceu? Os estrangeiros descobriram que os clubes grandes também poderiam ser comprados a preço de banana. Volto a dar exemplo do clube que eu torcia, do clube que eu briguei muito para que os maus administradores não acabassem com o Vasco da Gama. Inclusive fui convidado especial para participar da CPI do Senado em 2001, justamente pelos problemas que eu vivenciava dentro do Vasco da Gama e que era um exemplo também, uma referência para que o Senado visse como estava o futebol brasileiro. E meus amigos, minhas amigas, é com muita tristeza. O investidor que vai, pelo que eu escuto, pelo que eu leio, vai comprar o Vasco da Gama, eu chego a fazer bico, por 700 milhões. Mas ele já vai levar um trabalho de base que vem há muitos e muitos anos. Só para o vascaíno ter uma ideia, 700 milhões de reais correspondem hoje a 5 jogadores brasileiros. Mas o investidor, melhor dizendo, no Vasco da Gama, ele não vai receber só 5 jogadores, vai receber muito mais. E como eu falei no vídeo anterior, com todo o respeito que eu tenho, as torcidas organizadas do Vasco da Gama
eu fico pasmo que todas estão de braços cruzados e aceitando torcer por 30% do clube e ser cliente, e serem clientes, melhor dizendo, de 70% que pertencem ao investidor. Acabou. O exemplo de um bom investidor é o Bragantino. Ele sim veio do zero, conseguiu patrocínios, mesmo que seja o Red Bull, e não tem que dar satisfação à torcida. A torcida não vai para a porta do estádio pedir mudança de técnico. A torcida não vai para o estádio xingar porque perdeu de 3-2 ou 2-1 para o clube A ou B. E aí o Vasco da Gama também vai passar por esses momentos. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Agora mesmo vocês viram uma torcida organizada do Corinthians tirou o treinador. Tirou o treinador, forçou a barra e o presidente não aguentou e tirou. O Silvinho sambou. Mas se o Corinthians for vendido, acabaram as torcidas organizadas. Então, vascaíno, vascaína, ainda está em tempo de dar um basta. Ainda está em tempo, porque existe a possibilidade de um negócio não vingar, já que conselheiros e sócios vão ter o direito de votar. O Vasco é o quinto em força de torcida no Brasil. São 9.700.000 torcedores. E aonde estão as torcidas organizadas do Vasco para fazer uma campanha para que durante 6 ou que seja até um ano, cada torcedor, pelo Pix, mandar R$10 por mês? Então, o que eu quero dizer para os chefes de torcidas, que sempre vão e fazem, acontecem, está agora na hora. Vão lá. Porque se o Vasco está assim, é porque, desculpa a falta de modéstia, eu não recebi nenhum apoio de torcida quando eu fui à CPI do Senado, dizer que o Vasco estava afundando e mostrando quem é que estava afundando. E pelo contrário, em troca de um ingresso, iam para lá aplaudir quem estava afundando o Vasco da Gama. Entre no meu blog, FAO, Força Almirante de Oposição, e veja lá o que eu fiz pelo Vasco da Gama e que não encontrei uma só torcida organizada para me ajudar. Até me candidatar, eu me candidatei para ter voz e nunca tive. Agora, esse aqui que vos fala não torce mais pelo Vasco da Gama, porque eu não participo. Eu não participo desse tipo de levar vantagem em tudo de uma minoria que enriqueceu às custas da Cruz de Malta,
do gigante da colina, que não será mais gigante da colina. Não será mais gigante da colina. Passará a ser o anão da colina. Se as torcidas do Vasco não tomarem uma providência já e impedirem simplesmente colocar o Vasco, sabe como? Só para explicar você. Eu sou Levi Lafetá, fui conselheiro do Vasco. Nunca me curvei a pouca vergonha que existiu dentro do Vasco da Gama. Eu sou bacharel em Direito, advoguei muitos anos no Vasco da Gama, tenho conhecimento de bastidores de futebol. Então, aqueles conselheiros que sempre apoiaram o desmando, eu, em nome do futebol brasileiro, eu peço que não aprovem essa venda do Clube de Regatas Vasco da Gama, o vencedor várias vezes da Taça Teresa Herrera na Espanha, campeão brasileiro, campeão carioca por várias vezes, e que muitas e muitas vezes cedeu metade dos titulares da seleção brasileira. Que Deus salve o Vasco. Que Deus salve o Vasco.